E aí pessoal, tudo jóia? Hoje, dia 15 de abril, hoje é o Dia Nacional da Conservação de Solo. E para falar sobre esse assunto, não tem lugar melhor do que a gente vir aqui para a nossa área, onde nós estamos fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho de conservação de solo, recuperação de solo, e ao mesmo tempo produzindo muito alimento para as nossas vaquinhas. Nós estamos na nossa área aqui, onde nós tínhamos o consórcio milho e braquiária. Saiu o milho para silagem, ficou a braquiária e a braquiária vai ser feita a silagem. Já gostaríamos de ter feito, mas a pessoa que presta o serviço para nós não conseguiu vir fazer o serviço para nós ainda. Estamos aí esperando, provavelmente agora na semana que vem, no início da semana, nós vamos estar fazendo o corte desta braquiária. A braquiária está começando a se deitar, ó, está começando a deitar, então tá na hora da gente cortar. Demorar mais tempo, nós vamos começar a ter perda e vamos começar a ter problemas para cortar também. Mas pessoal, não é só braquiária, tem uma mombaça no meio aqui também. Mas pessoal, falando sobre conservação de solo, a importância que esse assunto tem, nós lançamos no início desse ano um projeto chamado PAS, Pecuária e Agricultura Sustentável, um projeto que visa divulgar ações de conservação de solo, ações de uma produção mais sustentável nas propriedades rurais, principalmente para pequena propriedade e propriedade que trabalha com produção de leite ou com gado de corte, né? Então, tá muito importante, é muito importante a gente fazer esse trabalho para conseguir mudar um pouco a realidade das propriedades, que hoje é de uma produção intensiva, né? E muitas vezes a gente acaba aí deixando o nosso solo em segundo plano e focando apenas na produção desses espaços, né? Nós fizemos um dia de campo no início do ano, onde a gente falou sobre agricultura sustentável e falou também sobre uma das práticas de conservação de solo, que seria o consórcio milho e braquiária. Mas o uso de plantas no geral, pessoal, ele é muito benéfico quando a gente fala em conservação de solo. E o que é a conservação de solo, né? Conservação de solo é você pensar no solo também, né, na produção, não só pensar em colher, mas pensar em cuidar do solo, você ter matéria orgânica, você ter palhada na cobertura, você ter micro-organismos nesse solo que vão trabalhar, né, e você também propiciar uma produção ao longo dos anos com melhoria, e não com necessidade maior, cada vez mais, de utilizar químicos para controlar pragas e plantas, né, pragas e doenças, ou adubação química porque o teu solo está ficando fraco. Então a gente trabalha a conservação de solo no sentido de melhorar a produtividade do solo e preservar e dar continuidade à produção ao longo dos anos, tendo cada vez custo mais baixo e risco mais baixo pro produtor, para aquele que planta, né? Esse é o sentido fundamental. E aí a gente entra na questão de plantas, né? No milho, por exemplo, por que plantar milho sozinho, quando você pode plantar milho com braquiária, para que além de colher o grão, você ainda deixe no solo uma palhada e deixe raízes, matéria orgânica, aeração do solo, possibilidade de infiltrar ar e água dentro do solo. A gente acompanhou agora nos últimos dias num grupo também, o pessoal compartilhou o exemplo de um produtor, se não me engano, de Goiás, aquela região mais lá para cima, que fez um consórcio de soja com braquiária. Implantou a braquiária já no plantio da soja e fez o manejo, colheu a soja em uma das parcelas com a braquiária verde e em uma outra parcela com a braquiária dessecada. E ele teve uma produtividade bem maior na área do soja com braquiária do que na área do soja sozinho.
Isso mostra que a braquiária é muito benéfica. Mesma coisa a questão de inverno. Por que nós produtores de leite ou de gado de corte, utilizar somente a aveia ou somente o azevém para pastagem, quando nós poderíamos estar utilizando mix de inverno, utilizando aveia, azevém, trigo, ervilhaca, nabo, trevo, todos centeio, todos essas plantas juntas, onde cada planta ela é responsável por alguma coisa dentro do meu mix, né? A aveia, por exemplo, para uma produção de massa maior no começo, o azevém para uma longevidade de produção, o centeio tem um enraizamento muito forte, ajuda a combater plantas daninhas, a ervilhaca como fixadora de nitrogênio no sistema, aumentando também a proteína do pasto, assim como o trevo, o nabo como descompactador do solo, como reciclador de nitrogênio, né? Então cada planta dessas ela vai ter algum efeito benéfico dentro do nosso sistema. E esse mix também é interessante do ponto de vista dos animais, que vão estar se alimentando de uma variedade maior de plantas, aproveitando mais oportunidades, né, de plantas e melhorando ainda a alimentação por conta das leguminosas junto no sistema. Vai aumentar o custo? Vai aumentar o custo. Porém, a contrapartida desse mix, ele vai ser muito bom, tanto em fixação de nitrogênio, como em recuperação de solo, né? Como redução do uso, da necessidade do uso de futuras adubações, a redução da necessidade do uso de herbicidas por conta do controle das plantas daninhas. Então tudo isso tem benefícios. Então quando a gente fala de conservação de solo, quando a gente ouvia falar em conservação de solo, a principal coisa que vem à nossa cabeça é fazer curva de nível e plantio direto, né? Só que a nossa visão de conservação, a minha visão de conservação de solo, ela vai muito além disso. Aqui a gente falou só do uso de plantas e consórcios, né? Nós temos, além disso, a rotação de culturas, nós temos, além disso, o uso de insumos que vão melhorar o nosso solo, por exemplo, composto orgânico, pó de rocha, o boro para melhorar o enraizamento, nós temos o extrato pirolenhoso que vai ajudar na liberação de nutrientes do solo, no enraizamento das plantas, na diminuição do uso de químicos, tanto herbicidas como fungicida e inseticida. Nós temos hoje um outro produto que eu ainda nem comentei, que é um produto à base de micro-organismos eficientes que vão ajudar a decompor mais rápido as palhadas que tem no solo, a liberar os nutrientes que estão presos no solo, né? Nós temos, por exemplo, o nabo, que é muito importante. Hoje nós temos no mercado o nabo pé de pato, que é um nabo que produz uma raiz muito maior e ele descompacta muito o solo. Então a gente tem N possibilidades. Da mesma forma como, por exemplo, nós temos sistemas produtivos, que vou pegar o exemplo desta área aqui, onde a gente fez consórcio milho e braquiária, fez silagem no milho, usou para o gado durante alguns dias, né? Fez adubação com dejeto de suíno. Agora nós vamos fazer silagem de braquiária. Mesmo fazendo a silagem, nós vamos ter uma cobertura muito grande do solo com palhada, porque já tem muita braquiária que está apodrecendo por baixo, muita folha morta, muita raiz. E aí a gente, depois saindo a braquiária, nós vamos fazer um mix de inverno com uma série de plantas para pastejo, e nós poderíamos ter no sistema, e talvez a gente faça conforme vai ser o inverno, saindo esse mix de plantas do inverno, a gente colocar, por exemplo, um soja lá no início de dezembro, colher essa soja, nós colocarmos uma cevada para silagem, né? Depois da colheita do soja, que nós temos no próximo ano uma cevada nova no mercado de 75 dias de ciclo. Saindo a cevada, fazer uma pastagem de inverno no cedo e depois fazer um plantio do milho
no ano seguinte. Ou seja, a gente colheu silagem, vai fazer mais uma silagem, vamos colocar gado, podemos fazer uma colheita de soja, podemos fazer uma silagem e depois podemos entrar com gado novamente nessa área. Então, para vocês terem uma ideia das possibilidades que a gente tem de trabalhar sistemas, né, de produção dentro das propriedades e não ficar dependente apenas de uma coisa só. Mas claro, tudo isso vai depender bastante também da organização do produtor para que ele consiga fazer esse tipo de atividade dentro da sua propriedade. Então, quando a gente fala conservação de solo, a gente tem N possibilidades. O projeto que eu mencionei antes, que é o projeto PAS, Pecuária e Agricultura Sustentável, a gente iniciou ele com o objetivo de colocar em prática aqui na propriedade, testar produtos, testar sistemas, testar técnicas e passar essa informação também para o produtor. Então, a gente está abrindo para palestras, né, sem custo nenhum para os produtores, nos municípios, para entidades, para empresas, enfim, que queiram levar essa informação para o produtor. Nós também trabalhamos com os nossos vídeos aqui nas redes sociais. A gente presta assistência para o produtor que tem interesse de implantar um sistema desse na sua propriedade. E nós estamos também com uma ideia, com um planejamento de fazer um material, né, disponibilizar esse material para o produtor, um e-book, um livro na internet com aquilo que eu acho que é interessante se trabalhar num sistema mais sustentável de produção. Então, como eu disse, nós temos técnicas, nós temos plantas, nós temos manejos, sistemas, produtos para ajudar o produtor a cuidar cada vez mais do seu solo e melhorar a sua produtividade. Então, se você é produtor, assistiu esse vídeo até no final, quiser fazer um sistema diferente na sua propriedade, entre em contato com a gente que nós estamos dando o suporte para que você possa fazer isso e possa iniciar uma produção mais sustentável na sua propriedade.